Conosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer, divina luz, a nós descer. Divina luz, em nossas almas acender e acender o amor de Jesus, o amor em nossas almas acender. O amor de Jesus. Queiram se assentar, por gentileza. A igreja eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar. Como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança de sua glória. Amados irmãos e irmãs, hoje, ouvindo as palavras de São Paulo, nós nos damos conta do quanto nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados porque o mistério, na sua plenitude, foi desvendado diante dos nossos olhos. E o mistério da sua plenitude, ele se encontra no mistério que é a igreja. E a igreja nos proporciona uma relação doméstica, de comunhão e fraterna. E é nessa relação fraterna, de comunhão e doméstica, que nós vamos alcançar o coração de Jesus Cristo. Eu chego a entender que o homem não precisa de mais nenhuma ação que não seja de estender as mãos, porque tudo já foi feito. Agora, o modo como nós nos aproximamos de tal mistério revelará ao nosso coração a comunhão que estamos construindo com o Senhor. E hoje, para entender o mistério
A igreja, na sua pedagogia, nos deu de presente dois eventos extraordinários. O primeiro da casa de Abraão e o segundo da casa dos amigos de Jesus. E olhando para a casa de Abraão e olhando para a casa dos amigos de Jesus, nós vamos entender o mistério que nós somos convidados a viver nesta casa que é a igreja de Deus. Nesta casa onde o Senhor tem a sua morada e onde o Senhor se faz presente na sua grandeza, na sua bondade e na sua fidelidade. Abraão recebe uma visita, mas uma visita é algo comum. Mas o gesto de Abraão não é comum. Quando aqueles 3 homens se aproximam da casa de Abraão e que chegam no limiar da porta da sua casa, Abraão tem uma atitude não muito comum. Ele se prostra diante dos homens. E se prostrando, ele adora. E adorando, ele insiste para que eles permaneçam na sua casa. E a insistência vem acompanhada de um acolhimento e de uma hospitalidade evangélica. E os gestos de Abraão são belos e ternos. A primeira coisa que Abraão faz, ele lava os pés dos homens. A segunda coisa, ele os acolhe na mesa. A terceira coisa, ele manda fazer pão sem fermento. E por fim, ele traz o cordeiro e faz com eles uma celebração. Quando nós olhamos para essa leitura do Gênesis, nós imaginamos que esses homens são homens divinos, e chegamos até a entender que eles são anjos enviados por Deus. Mas numa leitura mais profunda do Gênesis, nós não encontramos os anjos. Esses 3 homens que chegam na casa de Abraão não são os anjos, e não são homens dotados de sabedoria e bondade extraordinária. Os 3 homens é a presença da Santíssima Trindade na casa de Abraão. E os gestos de Abraão nos faz recordar gestos que foram feitos há 2000 anos depois de Abraão. Vocês se recordam da última ceia? Os gestos de Jesus: preparou uma mesa, lavou os pés, partiu um pão sem fermento e se fez o cordeiro daquela ceia. O que aconteceu há 4000 anos atrás com Abraão, acontece 2000 anos depois com Jesus, e acontece hoje, no dia 17 de julho do ano de 2016, com o Frei Oswaldo. Vocês irão ver o que Abraão viu, o que Pedro e Tiago e João viram, e o que vocês estão contemplando. Mas o entendimento de Abraão não era tão claro como vocês veem hoje. O entendimento de Pedro, de Tiago e João não era tão profundo quanto o de vocês agora. Então, nós que estamos aqui na comunidade de São Marcos e São Lucas, temos a oportunidade de contemplar esse mistério numa plenitude muito mais apurada do que Abraão, Pedro, Tiago e João. Porque nós olhamos para o altar e encontramos o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E encontrando a plenitude no Cordeiro que tirou o pecado do mundo, os nossos olhos se alegram, porque é o Senhor que se faz presente no meio de nós. Mas você me pergunta, mas Frei, era a Santíssima Trindade? Mas a palavra está dizendo que são 3 homens. Por que nós temos essa especulação? Por conta do plural. Lá no dia da criação, no
no sexto dia da criação, disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse plural aqui não é para tirar da nossa cabeça que é uma obra somente do Pai, mas é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois aparece de novo o plural, os 3 homens que descem à casa de Abraão. Mas quem é Abraão? Abraão é aquele que rompe com a idolatria. Abraão sai de Ur da Caldeia. Abraão abandona a cultura da morte. Abraão abandona os gestos que nos levavam à idolatria e à morte. E ele faz da sua casa a estrutura da igreja de Deus. Abraão é o primeiro a ofertar o filho, mas também é o primeiro a voltar com o filho ofertado com vida. Abraão destrói a cultura de morte, instaura um culto onde só existe um único Deus, que é o Senhor da terra e do céu. Estranho isso, né? Da terra e do céu. Vai ver que nós já estamos vivendo isso. O céu, a terra está no céu e o céu está na terra. Essa é a lógica da nossa experiência em Jesus Cristo. Mas só que tudo isso só pode ser contemplado numa perspectiva de esperança. E o terceiro momento que vai aparecer esse plural vai ser no momento da destruição de Sodoma e Gomorra. Eles estão descendo porque os pecados de Sodoma e Gomorra clamam aos céus. Mas antes da destruição, eles visitam a casa daquele que crê, a casa daquele que tem esperança, a casa daquele que se coloca numa relação dinâmica de serviço e de amor. E quando nós estamos nessa dinâmica do amor, do serviço e da disposição, nós nos tornamos mais sensíveis às palavras que chegam até nós. Mas quando aquela visita chegou à casa de Abraão e Sara, existe uma situação muito complicada. Abraão tem 100 anos e há 40 anos Sara espera ser mãe. E quando eles são visitados por Deus, qual é a situação do coração daquela família? Cansaço, amargura e o sentimento comum de terem sido desamparados por Deus. Quantas vezes temos em nosso coração essa percepção das demoras de Deus? E parece que nós buscamos, somos comprometidos, temos uma vida alinhavada na palavra, buscamos em tudo fazer as coisas de um modo correto, mas as coisas não acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem. E quando a visita de Deus acontece na casa daquela família, nós encontramos uma família não sóbria, mas nós encontramos uma família que já não tem mais a esperança. A leitura de hoje não quis tratar Sara, mas eu gostaria de ir um pouco além e dizer que naquele momento que o Senhor disse a eles: eu voltarei daqui a 1 ano, e quando eu voltar, eu encontrarei um filho nos braços de vocês. A visita de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa casa, é sempre uma realização do seu projeto. O tempo de Deus não é o meu tempo, e o meu tempo não é o tempo de Deus. No dia da Páscoa nós aprendemos que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E enquanto nós marcamos aquela vela, o tempo vai sendo demarcado na vontade soberana que é toda de Deus. Então,
A minha escuta, o meu serviço e a minha disposição, ela precisa acontecer neste tempo onde o Senhor rege, neste tempo onde o Senhor é soberano. A minha caminhada com Deus não pode ser nivelada ou num termômetro se Ele fez ou não fez. A palavra de Deus é irrevogável, e uma vez que Ele diz que nos fará, Ele não volta atrás, mas é no seu tempo, não porque a sua vontade queira nos provar, mas porque o tempo de Deus prepara o nosso coração para acolher todas as coisas que Deus tem reservado para nós. Uma vez, um amigo chegou para mim e disse assim: Oslan, se eu passar nesse concurso, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Falei, então vamos rezar. Rezamos. Ele passou no concurso. Ficamos muito felizes porque ele passou no concurso. Daqui a pouco, chamaram um, chamaram dois, chamaram três e não chamaram. Oslan, reza para eu ser chamado, porque a minha vida vai melhorar muito, eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ter comodidade. Falou. Falei, vai dar certo, tenha calma, paciência. Rezamos. Ele foi chamado. Eu acho que ele não ficou mais feliz, eu acho que ele não ficou mais realizado. Passaram-se uns 7 anos, ele virou para mim e falou assim: Oslan, eu estou querendo fazer um outro concurso. Eu falei, mas você não disse que aquele concurso seria um concurso da sua vida? Trabalha demais, Oslan. Eu estou querendo um trabalho com uma jornada menor, que eu quero ter qualidade de vida. Eu falei, ficou rico. Eu quero ter qualidade de vida. Aí eu virei para ele, e ele queria pedir exoneração daquele trabalho. É um homem muito inteligente, de uma capacidade, assim, ele tem uma inteligência diferenciada. Mas eu virei para ele e disse assim: rapaz, de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. É por isso que nós não devemos estar pedindo as coisas. Seria muito melhor dizer assim para o Senhor: Senhor, faça-se em mim a sua vontade, cumpra-se em mim o seu querer. Então, o nosso sofrimento diante das demoras de Deus não é aquele entendimento que o mundo teve que passar 4.000 anos para entender aquela celebração eucarística que aconteceu na casa de Abraão. A nossa preocupação, ela não está centrada nas coisas dos céus que interferem na terra, na comunhão que nós construímos em Deus para ter uma plenitude maior na sua presença de comunhão. Mas nós estamos muito preocupados com o cotidiano, e é essa preocupação que tira de nós a paz. É essa preocupação que gera dentro de nós a prepotência, a autossuficiência e a arrogância. E esses 3 elementos, prepotência, autossuficiência e arrogância, nos levam a querer ser o Deus da nossa própria vida. E sendo Deus da sua própria vida, eu vou me movimentar de acordo com eu acho que eu devo me movimentar. Então, num determinado momento, eu acredito que essa situação seria melhor. No outro determinado momento, eu acho que essa situação é mais agradável. Mas numa outra circunstância, eu acho que aquelas 2 primeiras não eram mais certas, e hoje essa é a melhor para a minha vida. Isso é uma loucura. Isso é viver de acordo com a bilis. Então nós nos tornamos assim profundamente desintegrados, porque eu já não sei mais o que quero. Sara, quando ouviu, daqui 1 ano, quando eu voltar nesta casa, terá uma criança nos seus braços, ela sorriu. Por que ela sorriu? Porque ela já era uma senhora de 90 anos de idade,
Ela já não dava mais conta de correr atrás do menino. Ela já não dava mais conta de fazer os afazeres da casa. E ela pensou: eu esperei 40 anos, não aconteceu, por que hoje vai acontecer? Pode até ter pensado: deve ser mais uma dessas visitas políticas que Abraão recebe aqui em casa. Mas não. A presença de Deus nunca chega tarde. Deus nunca se atrasa em nenhuma circunstância da nossa vida, porque Ele é o tempo. Ele rege a nossa vida. Agora, nós precisamos ter uma sinceridade profunda no nosso íntimo, consigo mesmo, para querer aceitar essa regência de Deus na minha vida. E aceitando o modo que Deus rege a minha vida, eu começo a perceber os ensinamentos e as instruções que Ele está me concedendo para alcançar a sua presença. Porque o sentido da nossa vida não é o bom trabalho, não é ter uma boa saúde, e não é proporcionar o bem aos outros. O sentido da nossa vida é estabelecer uma comunhão irrevogável com Deus. E nesta comunhão ninguém pode adulterar e ninguém pode se interferir, porque é um alcance íntimo e profundo. E nós começamos a sair dessa gritaria comum e começamos a viver com a orientação maior. E é muito bom quando o nosso coração é orientado por Deus. E é muito triste quando o nosso coração é orientado pelaquela circunstância desintegrada do meu ser, que às vezes me leva a querer e não querer, a fazer e se omitir. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Porque ainda existe uma grande divisão dentro de mim, e pode ser que exista entre vocês. Entre a vontade de Deus, a sua vontade e aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um de nós. Mas basta-nos a graça que vem do Senhor. E é essa a graça que vai nos assemelhar de um modo íntimo, sincero e profundo. E o outro evento que nos leva ao amadurecimento do mistério é a casa de Lázaro. Quando nós ouvimos falar de Betânia, nós estamos ouvindo falar de intimidade. Quando nós ouvimos falar de Betânia, nós estamos falando de comunhão. Quando nós ouvimos falar de Betânia, nós estamos falando de uma relação que não é cerimoniosa nem política. É uma relação afetiva e espiritual. Jesus gostava de ir para Betânia, porque lá em Betânia ele tem os seus amigos. É tão nobre ouvir isso no Evangelho. E Lucas foi o único que falou das intimidades de Jesus. Eu fico imaginando de onde Lucas tirou essas coisas. Conforme a antiquíssima tradição da igreja, vamos ter como história que Lucas cuidava da Virgem Maria. E é Lucas quem nos falou da infância de Jesus. Foi Lucas quem nos disse quando ele se perdeu e foi encontrado. Foi Lucas quem nos contou aquele dia em que Maria entrou na casa de Isabel e cantou o Magnífico. Foi Lucas quem nos contou o evento da pecadora humilhada, onde Jesus disse: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Então todos os eventos evangélicos contados pelo nosso amigo patrono
são evangelhos de intimidade. São conversas que só quem era muito íntimo de Jesus poderia saber disso. E hoje, antes de vir para cá, eu fiquei pensando. Vai ver que Nossa Senhora que contou todas essas coisas para São Lucas. Porque ele era grego, ele não caminhou com Jesus. Ele é um discípulo posterior de Jesus. Mas ele é o único que fala da intimidade fraterna e espiritual de Jesus. E para ser mais escandaloso, outro dia fiquei assim impressionado com ele, quando ele disse assim: Jesus transpirou sangue e disse: Pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Os outros não trazem essa informação. Então, ouvir de Lucas a história de Marta e Maria é ouvir o ensinamento quem nos contou para alcançar a perfeição evangélica. Então, na casa de Lázaro, Jesus tira um sapato e se deita no sofá. Na casa de Lázaro, Jesus abre a geladeira e toma o último iogurte que tem lá. Na casa de Lázaro, Jesus destampa a panela e diz: não gostei dessa comida, faça outra. Então não é uma relação cerimoniosa. Quando nós somos cerimoniosos com as pessoas, nós temos a preocupação de pensar: o que as pessoas irão pensar se eu falar assim? O que as pessoas irão pensar se eu tiver um gesto assim? Então, nós nunca somos o que na verdade nós somos, porque nós temos que ser cerimonioso, porque antes de você chegar, chegou primeiro o seu carro, chegou primeiro a sua estrutura, chegou primeiro a sua história, chegou primeiro o seu sobrenome. Aqui em Brasília a gente é bom para isso. Vocês já viram que em Brasília ninguém tem nome? O povo em Brasília é assim: nossa, conheci uma pessoa tão bacana, ele trabalha em tal lugar. E como a gente conhece os editais todos da cidade, a gente já sabe: se trabalha em tal lugar, ganha tanto, se trabalha em outro lugar, ganha tanto. Então as nossas relações, elas são cerimoniosas e políticas. Isso é muito ruim, porque a palavra de Deus disse assim: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E um tesouro não se encontra, só é tesouro porque é raro. E é muito bom você ter um amigo que você é você, que você não precisa esconder as suas histórias. É por isso que São Lucas fala demais. Tu pega o Evangelho de São Mateus, ele diz a ordem judaica alinhavada numa proposta evangélica. É um evangelho sério, é um evangelho cheio de parábolas, é um evangelho que nos leva a uma reflexão. Do novo culto, você pega o evangelho de Lucas, ele nos conta: José pensou em deixar Maria. Que conversa é essa, Lucas? José pensou abandonar Maria em segredo. Nossa Senhora Maria entrou na casa de Isabel e falou: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, e todas as gerações. Olha a autoridade. Nossa Senhora não parece ser tão assim, cordata. Ela disse que todas as gerações irão chamá-la de bem-aventurada. É Lucas que nos contou que Nossa Senhora ficou muito aborrecida com aquela atitude de Jesus. Teu pai e eu, angustiados, te procurávamos. Por que fizestes isto conosco? A fala de Nossa Senhora é dura e a fala de Jesus é mais dura. Mas ambos cederam ao mistério. Eu fico imaginando que viagem difícil aquela de Maria, José e Jesus. Eles voltaram de Jerusalém sozinhos, porque a caravana já tinha ido embora, e o silêncio. Então é alguém que conhece o coração.
E lá na casa de Lázaro, é essa a experiência amiga, a experiência fraterna, a experiência de uma discussão de domingo à tarde. Vocês já viram isso? Não sei na casa de vocês, mas na minha casa, como o nosso equilíbrio é pequeno, às vezes a gente está no almoço, aí um recebe o espírito do capeta lá, diz uma palavra, machuca todo mundo. Meu Deus, por que você falou isso? Não precisava ter machucado, não precisava. Vocês já viram que almoço de domingo é um negócio que pode dar muito certo, mas pode destruir uma família. Porque a mãe fica chateada com o comentário da sua esposa, a sua esposa ficou chateada com o comentário da sua irmã, a sua irmã ficou chateada com aquela brincadeirinha desajeitada do seu sobrinho, e de repente, aquilo que era para ser um momento fraterno, amigo, feliz, se tornou uma grande tragédia. Fofoca, mentira, discussão, contenda. E não precisava ter terminado daquele jeito. Mas qual é o nome disso? Intimidade. E lá aconteceu isso. Uma postura é a de Marta, a outra postura é a de Maria. E quando nós encontramos a postura de Maria, nós encontramos alguém que se coloca aos pés de Jesus. Mas estar aos pés de Jesus não significa que nós estamos aqui de um modo infrutífero. Ela está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor nos proporciona uma capacidade de escuta e de resposta. É a oração. A oração não é você repetir uma oração já escrita. Isso nos ajuda. Rezar as Ave Marias. O próprio Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso. Mas a oração, ela precisa brotar do íntimo. A oração é o meu desejo que se submete à soberana vontade de Deus. A oração é o impulso do meu coração que vai sendo colocado diante do coração de Deus, para que Ele venha me mostrar o que precisa ser feito. A oração é um diálogo, a oração é uma escuta, a oração é o meu desejo em Deus. E Maria, ela está aos pés de Jesus, não numa postura, desculpa a palavra, preguiçosa, mas ela está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E aquela palavra dará todo sentido à sua casa, à sua estrutura, o seu futuro e o seu passado. E Marta, o trabalho, a disposição, o serviço, o compromisso com a casa. Não é que Jesus deu uma bronca em Marta e quis exaltar Maria, mas o Senhor quis dizer a Marta: a preocupação é uma vaidade. Quando nós nos preocupamos, nós nos tornamos muito apaixonados pela nossa própria aparência. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com as coisas de ordem material. E não vos preocupeis com as coisas de ordem afetiva. Não é a preocupação, mas é a disposição. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O problema não é o serviço. O problema é a agitação. O problema é a ansiedade. O problema é o sentimento de que eu carrego essa casa sozinho. Quantas vezes eu ouvi de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo: eu carrego essa casa sozinho. Eu carrego esse trabalho sozinho. Eu carrego
essa igreja nas costas. E quando nós nos preocupamos de um modo desmedido, nós nos tornamos o Senhor da nossa vida e o Senhor da vida dos outros. Olha a autoridade de Marta. Manda Jesus que ela faça. O Senhor não te incomoda que ela fique aí aos teus pés enquanto eu estou com o trabalho? A fala de Marta ofende a Jesus e ofende a Marta. Porque Maria só está na postura que está porque Jesus aceita. E o modo como Jesus aceita parece que quer sobrecarregar Marta. A preocupação nos torna autossuficientes, arrogantes e prepotentes. Liberte-se agora desse sentimento. Eu falo isso para você, mas eu também estou falando para mim. Eu sou muito ansioso, eu sou de roer as unhas. Quando as unhas terminam, eu como os dedos. Hoje de manhã eu falei assim, eu agora vou começar a roer as do pé, porque na mão não tem mais. Mas por quê? Porque tem coisas que fogem das nossas mãos. Tem coisas que provam a nossa ineficácia e a nossa incapacidade de resposta. E quando nós não temos as respostas, e quando nós não sabemos fazer a coisa como ela é para ser feita, não é para se preocupar. O modo de você se preocupar não significa que você vai aumentar ou diminuir o sofrimento. Mas a preocupação demonstra a nossa incapacidade de aceitação. Marta, Marta, por que andas agitadas para lá e para cá? Maria escolheu a melhor parte. E escolher a melhor parte é ouvir o Senhor. Todas as nossas ações não podem nascer da vontade deliberada. As nossas ações precisam nascer de uma escuta sincera de Deus. Adão, vai lá pegar aquela fruta lá. O Senhor diz que não pode. Pode sim. O que não pode? O Senhor diz que não pode comer aquela fruta. Adão, tu não acha que Deus está demorando demais? Dar uma mãozinha para Deus é cair na loucura de construir a própria religião. Aprenda a ouvir. E a partir do que você escutou, Deus vai lhe dar a instrução para fazer aquilo que vem de sua vontade. Outro dia nós tivemos um renascer, e eu estava lá sentado, fomos almoçar, e tinha uns jovens que entraram para a comunidade Mel de Deus, e estava uns outros amigos que já conheço há mais de 20 anos. E a gente foi conversando, aí o rapaz me falou assim: Frei Oslan, eu tive uma visualização assim. Aí falou, falei, nossa, que interessante, e fiquei calado. Aí ele falou de novo, Frei, eu falei, espera um pouco, escuta mais um pouco. Aí eu comecei a contar algumas experiências que eu tive. Falei, em certa ocasião eu tive essa experiência aqui. Aí depois de 7 anos que eu entendi. Então tem coisas que nós ouvimos de Deus, tem coisas que nós vimos em Deus, que às vezes a gente vai precisar de 7, 10, 20 anos para entender. Não precisa ter essa ansiedade de dar uma resposta ao mundo. Se para entender o Verbo encarnado, o santo sacrifício no altar, nós levamos 4.000 anos, e eu acho que nós ainda não alcançamos. Imagine a palavra do Senhor. Então precisa ter silêncio. Precisa ter silêncio. E você vai perceber
que o Senhor vai falar no seu coração. Deus fala no coração da gente, mas não é fantasma. O fantasma fala assim: Oslan, vira à direita. Se tiver escutando voz, psiquiatra, tomar remédio, esquizofrenia. Não é para escutar vozes, é um sentimento alinhavado na vontade do Senhor. Aí é uma locução interior. Nossa, Padre, me veio assim um sentimento tão forte no coração e eu fiz, e deu certo. Foi a vontade de Deus. Nossa, Frei, eu morava em tal lugar, tal, e de repente me apareceu uma oportunidade, vim para Brasília, e aqui casei, construí minha vida. Frei, como deu certo. A vontade de Deus. Escutar. E nessa escuta, nós vamos diminuindo a nossa ansiedade e vamos percebendo cada dia mais a vontade de Deus na nossa vida. Então, Marta, não fique agitada e preocupada, mas venha, escute, descanse, coloca o teu coração em Deus e Ele vai te ajudar a discernir, a escolher, a fazer. Quando eu morava no Jardim da Imaculada, isso em 97, tinha uma irmã chamada Bogomila. A irmã Bogomila chegou no jardim em 1979 para ajudar Dom Agostinho, o Frei Missislau e o Frei Estanislau. E irmã Bogomila é uma visão que eu tenho desde quando eu me entendo por gente. Que eu ia para a missa das crianças, ela era catequista, brigava com a gente, puxava a orelha, mandava calar a boca. Era uma mulher rígida, polonesa, assim, mas assim, uma pessoa de um coração grandioso. Eu tenho saudades, eu tenho lembranças muito ternas daquela freira da minha comunidade. Eu entrei no Jardim da Imaculada. Ela era quem escrevia, respondia as cartas. E passou um mês, irmã Bogomila sempre usava um avental. Aí passou 2 meses, eu sempre, aliás, eu nunca tinha visto irmã Bogomila sem aquele avental. Um dia almoçando eu falei: nossa, Frei Marcos, acho tão bonito o hábito das irmãs da Sagrada Família, que eu só conhecia aquela freira da Sagrada Família. Eu acho tão bonito o hábito das irmãs da Sagrada Família, porque tem um avental, né? Parece que é sempre assim uma postura de serviço. Aí eu falei: Marcos, deixa de ser bobo, Oslan. Não é que aquele avental é do hábito, é porque a irmã Bogomila trabalha da hora que levanta à hora que vai deitar. Então ela ia rezar a hora média com a gente de avental, ela ia almoçar com a gente de avental, então ela fazia todas as orações com a gente sempre de avental. Aí um dia eu perguntei para outra, ela era muito uma autoridade, né? A gente tinha nem coragem de falar assim. Eu, pelo menos, só falava: bênção, irmã, Deus abençoe. Bênção, ela dava a bênção para a gente. Aí eu perguntei para uma outra irmã: irmã Bogomila não tira esse avental, não? Tira não, é o dia inteiro com esse avental. Porque quando ela terminava o serviço na gráfica, começava o serviço na secretaria. Quando ela terminava o serviço na secretaria, começava o serviço dentro de casa. Então aquele avental era um símbolo de uma disposição. Aí todas as vezes que eu celebro a Quinta-feira Santa, que me trazem aquele, como é, gremial, que me colocam aquele negócio assim, aí eu me lembro da irmã Bogomila. Agora eu estou igual a irmã Bogomila, porque é uma experiência de serviço. O nosso serviço não pode prejudicar a nossa capacidade de escuta. E a nossa capacidade de escuta não pode prejudicar o nosso serviço. O serviço é uma resposta do que você escuta. O serviço é uma resposta do que Deus tem falado no seu coração. Aí nós vamos ajudar muita gente.
Nós vamos promover o mistério. Nós vamos ressuscitar muitas pessoas. Nós vamos ser um dom de Deus na nossa casa, na igreja, com os nossos amigos e onde quer que nós estejamos. Que a vontade dele está acontecendo em nós. Então hoje eu quero pedir ao Senhor a graça de escutar mais. E a partir dessa escuta, promover o fruto que é desejo do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o mistério possa acontecer hoje, nesta comunidade, na sua família e onde quer que você esteja. Porque você escuta e responde conforme a vontade de Deus. Amém? Amém. Louvado